Por que é que você tem que se mexer? Você tem que se mexer porque é para isso que você veio aqui. Às vezes, nós encontramos pessoas que querem estar numa boa, como se diz, né? E aí, nós ficamos naquele dilema. O que é o mundo material e o que é o mundo espiritual? Como é que um está imbricado com o outro? Na palestra anterior, eu disse que nós somos do mundo espiritual e estamos no mundo material para desenvolvermos consciência. E que a evolução é uma jornada de desenvolvimento da autoconsciência. Você ter consciência daquilo que você realmente é. Ora, à medida que nós vamos tendo consciência, nós vamos nos tornando cada vez mais eficazes em viver de maneira adequada. E, afinal de contas, nós temos que ter consciência de quê? Daquilo que, como disse o Sidney, os avatares nos trouxeram. Os grandes luminares da humanidade trouxeram para o mundo as orientações de como é que você se livra do mundo material. Mas quem é que diz que eu quero me livrar do mundo material? Se livrar do mundo material é morrer, eu não quero morrer. Nós nos identificamos com a matéria e achamos que somos isto e não queremos morrer. Beleza, é muito importante isso. Isso se chama lei de conservação. Então, mercê da lei de conservação está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais. Vocês veem lá lei de conservação, lei de destruição, lei de trabalho, lei de progresso, lei de sociedade, lei divina, lei de adoração, todas as leis. São 10 leis que Kardec elencou. Não significa que são 10 leis, a maneira que ele teve de mostrar isso. E uma delas é a lei de conservação. Nós teimamos em nos conservar como estamos. Ora, à medida que você vai descobrindo o que você realmente é, você para de ter apego à matéria, mas desenvolve um apego às oportunidades. Aí você não desperdiça mais. Você aproveita muito bem, como disse o Hildo, você aproveita, você está trabalhando, você está aproveitando isto aqui. Então você também para de se queixar, de que o mundo é isso, de que o mundo é triste, que o mundo é aquilo. O mundo é uma maravilha. É maravilhoso. Mas eu estou doente. Beleza, Deus que te abençoe. Você está doente? Que beleza. Do que será que você está se curando? Afinal, essa palestra é doença, caminho para a cura. Do que é que você está se curando? Você está se curando da sua ignorância. Você está se curando da sua falta de consciência. E você está se curando da sua indisciplina. Você está se curando da sua falta de limites. Ora, limites, que limite é esse? Em estar estritamente dentro das leis cósmicas. Se você obedece às leis cósmicas, você é feliz, porque foi para a felicidade que você foi criado. E quando você desobedece às leis cósmicas, você, de alguma forma, cria para você uma energia que vai te trazer uma restrição. Por quê? Quando você desobedece qualquer lei cósmica, você cria uma desarmonia no universo. Quando você cria essa desarmonia no universo, o universo precisa ser reequilibrado. E não será reequilibrado às custas de ninguém, a não ser de você mesmo. É isso que significa a passagem de evangélica que diz assim, aquilo que você semeia, isto mesmo você vai ter que colher. Isso então é o castigo? É a lei de castigo? De jeito nenhum. É a lei de recompensa também. Se você semeia o mal, você não pode delegar, não pode terceirizar a colheita. É você que vai colher. E se você semeia o bem, ninguém te roubará a colheita. Vai ser sua. Por quê? Porque você vai colher exatamente aquilo que você semear. Ora, cada vez que você cria uma desarmonia no universo, você vai ter que reharmonizá-lo. Como nós já dissemos numa outra oportunidade, a sua mente é do tamanho do universo. Quando você cria uma desarmonia no universo, você está criando uma desarmonia na sua mente. Acontece que a sua mente está no mesmo lugar que a minha mente, que também é universica. Então é preciso que você reharmonize para que eu seja feliz. Se eu sei disto, e eu não sou bobo, quero ser feliz, eu vou ajudar você a reharmonizar o seu universo. Isto é amor.
quando eu amo, o amor que eu exteriorizo de mim e com o qual eu envolvo o meu semelhante, vai fazer com que este semelhante seja diferente, seja melhor. O meu universo fica melhor. As pessoas acham que podem viver separadas. Como eu já disse numa outra oportunidade, lá no passado era eu sou eu, você é você, nós somos inimigos. Jesus vem e diz assim, você é você, o outro é o outro, mas vocês são irmãos. Então, eu sou eu, você é você, mas nós somos irmãos. Na nova era, eu sou eu, você é você, mas nós somos um. Por quê? Porque quando Jesus foi na ascensão, antes ele fez uma prece dizendo, Pai, eu vos peço para que eles sejam um entre si, como eu sou um convosco e como sois um comigo. Para que nós sejamos um, então nós caminhamos para a unidade. Que unidade? A unidade da qual nós saímos. E se nós caminhamos para esta unidade, toda a lei cósmica é no sentido de incluir. Cada vez que eu faço alguma coisa que implique numa exclusão, num afastamento meu do outro, eu estou andando no caminho errado, estou na contramão e vou ter que me redirecionar. Como é que o universo age para me dar esta consciência de que eu tenho que me redirecionar? Me dando limites que eu posso observar conscientemente, intelectualmente. Eu sei que isso não convém. Eu falei de discernimento, né? Discernimento é a capacidade que você tem de discernir, de saber o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal, o que é bom, o que é mal, o que é ruim, o que é menos bom daquilo que é melhor. Então, é o discernimento. Quando nós desenvolvemos o discernimento, nós passamos a escolher de maneira mais adequada. Então, passamos a dar à nossa vida um significado diferente. Quando eu não tenho discernimento, o que eu faço? Eu vou agir de maneira um tanto quanto inconsequente. E agindo dessa maneira inconsequente, eu crio respostas do universo. E a resposta do universo é no sentido de me dar consciência. Ora, o motorista, quando vai para a autoescola, ele ainda não é motorista, ele vai para a autoescola, ele não sabe dirigir. Somos nós, nos nossos estágios primitivos de consciência. Não sabe dirigir. Aí ele tira a carta. Tira a carta, ele está habilitado. E aí ele fica naquele desespero. Eu tenho 2 pés e 3 pedais. O que eu faço? Como é que eu faço? Eu tenho que para lá, para cá, primeira, segunda, como é que eu faço? Nossa, eu tenho só 2 olhos voltados para frente. E tenho um retrovisor dentro, 2 laterais, e tenho que olhar para frente. E diz o Código de Trânsito e as leis que eu devo ter o meu olhar aproximadamente 30 metros lá na frente. E eu não consigo, eu tenho que ficar assim. Olhando aqui em cima. Então, dirijo tenso. Até que o que acontece? Você fica assim, bate no outro. Quando você bate, você fala, não dá, eu tenho que olhar um pouquinho mais para cima. Aí você começa a andar olhando mais longe. Até que você começa a dirigir de uma maneira tal que você está dirigindo, fazendo fofoca, cantando, falando desaforo para o outro cara que está no trânsito, costurando, sem se preocupar de onde é que você vai pôr o pé ou deixar de colocar. Então, você está totalmente eficaz. Um nível de eficácia inconsciente. Você não precisa pensar para fazer a coisa. É isso que nós temos que um dia estarmos fazendo. Por enquanto, com tudo aquilo que a doutrina espírita nos trouxe e que todas as doutrinas espiritualistas nos trouxeram, nós já sabemos as pampas, o que temos que fazer, mas ainda não fazemos. Estamos como aquele motorista que sabe o que tem que fazer, mas ainda não consegue. Nós não temos consciência de que vivemos em 2 dimensões? Sabemos disso, mas não vivemos conscientemente. Os espíritos, Kardec perguntou para os espíritos influenciam as nossas vidas? E a resposta foi, muito mais do que pensais. Nós pensamos que vivemos sozinhos. Esse pensamento é meu, a cabeça é minha. Você pensa que aquelas fantasias que você tem, aqueles cineminhas, pensa que é só seu? Não leva em consideração que tem uma turminha do outro lado? Nós não temos, nós sabemos disso, mas não levamos isso em consideração.
Nós sabemos das coisas erradas, mas fazemos as coisas erradas. Está certo, faz parte do nosso desenvolvimento. O Paulo já vivia também isto, mas ele deu o caminho para nós nos livrarmos disto. Ele diz lá, né? Eu estou em guerra comigo mesmo. Eu estou em guerra com os meus membros. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo. Eu não faço o bem que quero e acabo fazendo o mal que eu não quero. Ora, quando isso acontece, eu crio em mim uma resposta do universo que vai me limitar. Por quê? Quando eu digo assim, eu não faço o bem que quero, o quero é vontade. E eu faço o mal que eu não quero, é desejo. Então, nós precisamos ter bem claro em nossas mentes a diferença entre desejo e vontade. Desejo é um impulso infantil. É o gosto pelo agradável. É o impulso para o gostoso. Vontade é o impulso para o conveniente. Pode não ser muito gostoso, mas é conveniente que eu faça assim. Então, eu vou fazer o que é certo. Não importa. É gostoso, mas não me interessa. Por quê? Porque pode me prender aqui. Eu não sou daqui e nem quero ficar preso a isso, eu quero ter liberdade. Então, se você reencarna com liberdade, eu estou vivo porque eu quero, não porque eu sou obrigado. E que gostoso poderia ser se disséssemos isto, né? Se fôssemos capazes. Mas nós estamos encarnados porque nós temos coisas que nos arrastam para cá. O desejo prende o homem à matéria. Por quê? Porque ele faz a vontade da situação material, a vontade da personalidade. Quando Jesus diz assim, não podeis servir a dois senhores, na palestra anterior falamos sobre a submissão, o masculino e o feminino e a submissão. Não podeis servir a dois senhores. A quem sois submisso? Este é o teu Senhor. Então, se você é submisso à matéria, ou seja, o que é gostoso, você é um dependente. As pessoas dizem assim, drogadito, químico dependente, droga dependente, mais uma porção de coisas. Nós somos dependentes de uma porção de outras drogas que não estão catalogadas. E onde é que nós vamos nos considerar, de alguma forma, livres, quando não formos escravos de nenhuma dessas coisas da vida que poderíamos chamar de drogas? Na realidade, eu digo que todos nós somos drogaditos. Só precisamos saber de que droga. E somos das drogas menos destrutivas até as drogas mais destrutivas. Ora, quando nós não somos capazes de, por nós mesmos, nos colocarmos os limites adequados, a vida universal vai nos criar esses limites. E para criar os limites, cria dor em nossas vidas. Como criador, muitas vezes através de doenças. Então, a doença é alguma coisa que nós elegemos como bom para nós, como uma coisa que é boa para nós. Vocês podem estar se perguntando, mas que loucura, eu vou eleger uma doença como uma coisa boa para mim? Você elege sim, a nível espiritual, quando os espíritos disseram a Kardec que a lei de Deus está inscrita na consciência do ser humano, na consciência do homem. Quando Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós, ele estava dizendo, olha aqui, vocês precisam compreender uma coisa, vocês foram feitos à imagem e semelhança de Deus, de uma matéria primordial que é divina. Então, Deus está em você, todos vós sois Espíritos Santos. Boa tarde, Espírito Santo. Isso, boa tarde, Espírito Santo. Todos vós sois Espíritos Santos, não importa a situação em que estejam vivenciando agora. Sois Espíritos Santos. Vós sois deuses e o reino de Deus está dentro de vós. Ora, se o reino de Deus está dentro de vós, você não foi criado para ser matéria. Você foi criado para ser divino, para manifestar a imagem e semelhança de Deus, essa capacidade criativa do masculino e do feminino, e esse potencial do poder sobre aquelas 4 coisas que eu falei. Os seus instintos, as suas emoções, os seus pensamentos e a sua fala. Quando você for capaz de controlar isso, você vai ter o controle da sua vida. Vai ter o controle do seu destino. Se você não faz isso, você é arrastado
pela vida material. Então você vai falar como Paulo: eu não faço o bem que quero e acabo fazendo o mal que eu não quero. Ora, vocês verificam que ele fala eu, mas fica uma coisa ambígua. Algumas palavras em português são ambíguas. Uma delas é o eu, né? Às vezes nós temos que usar o eu e fica de uma maneira ambígua. Outra é sentir, o verbo sentir. Você fala sentir saudade e fala sentir dor de unha encravada. São coisas completamente diferentes. Uma é do reino das sensações, outra é do reino das emoções. Mas nós falamos sentir. Eu estou sentindo. Não é isso? Então, quando você sente a nível de sensação, é um veículo. Quando você sente a nível de sentimento, é outro corpo. É o corpo astral, o corpo emocional. Ora, então, o eu é uma palavra ambígua. E quando Paulo diz assim: eu não faço o bem que quero e faço o mal, e eu faço o mal que eu não quero. Se vocês colocassem dois eus e falassem assim: a personalidade, o eu personalidade e o eu espiritual. O eu que eu formo quando chego aqui, que alguns chamam de ego, né? E o eu, que é o eu espiritual, que algumas filosofias chamam de self, ou se não eu espiritual ou espírito. Então nós teríamos uma distinção. Aí nós poderíamos fazer uma leitura diferente do texto de Paulo. Vamos colocar o espírito ou o self aqui e a personalidade aqui. Então vocês poderiam ler assim: eu estou em guerra com este meu eu, porque aquilo que eu quero fazer, este meu eu não faz. E aquilo que eu não quero fazer, este eu faz. Eu não faço o bem que quero, e este eu faz o mal que eu não quero. Vocês perceberam? Aí fica bem claro a distinção entre os dois eus. Ora, como é que você vai aprender que é este eu que deve querer? Aqui está a vontade, aqui está o desejo. Então nós não podemos viver pelo desejo, mas precisamos viver pela vontade. A vontade é a capacidade de fazer o que é certo. Como é que você desenvolve a capacidade de fazer o que é certo? Tendo disciplina. Disciplina era definida outrora como a escravidão para a perfeita liberdade. Parece uma coisa antagônica, paradoxal, né? Incongruente, escravidão para a perfeita liberdade. Então eu me escravizo para ser livre. Me escravizo a quê? A uma disciplina, ou seja, eu sou capaz de controlar os meus impulsos. Eu faço o que me convém e não aquilo que me é gostoso. Todos os dias, às 5 horas da manhã, me seria muito gostoso continuar na cama, mas eu tenho a disciplina de levantar. Me seria muito gostoso levantar e ir assistir televisão, mas eu vou fazer a minha ginástica. Seria gostoso ficar em casa, mas eu venho às 7 horas estar atendendo os meus clientes. Todas as noites seria gostoso cair na cama sem fazer mais nada ao chegar em casa. Mas eu sei de que se eu chego em casa e vou dormir sem tomar um banho, eu vou dormir com a minha aura cheia de miasmas do meu dia a dia. Então eu sei que como eu devo tomar um banho para ficar melhor. Eu sei que eu passei o dia em contato com uma série de coisas e eu preciso reorganizar a minha mente para entrar no plano espiritual. Então eu preciso ter a disciplina de, junto com a minha mulher, fazermos o evangelho todas as noites antes de dormir. Isto é disciplina. O que seria agradável? Cair e dormir. Mas nós fazemos aquilo que convém. Para mim seria muito mais agradável e conveniente estar hoje assistindo um jogo da Copa, uma coisa qualquer. Mas me é conveniente estar aqui. E me é muito mais agradável, muito mais gostoso estar com vocês do que estar na frente de uma televisão assistindo um jogo. Não acrescenta nada. Aqui acrescenta. Nós estamos numa troca. Ora, quando eu não faço isto, eu crio uma limitação com as minhas ações. E essa limitação é no sentido de me obrigar a fazer a disciplina. Se eu não tenho disciplina, só tenho um caminho, eu vou ter disciplina. Mas como é que eu vou ter disciplina? Com dor. Eu tenho alguns exemplos. Por exemplo, vou dedurar alguém aqui. A minha querida Maria Tereza é uma indisciplinada. Ela não tem disciplina.
Então, come de uma maneira inadequada, né? Faz um esforço danado, já está comigo, eu sou vegetariano há quase 50 anos, então ela faz um esforço muito grande de ser vegetariana. Já cresceu bastante. Agora ela não pode ver um franguinho que ela vai comer, nem um salmãozinho que ela vai comer, tá? E come de uma maneira um pouco compulsiva, tal, mas não tem disciplina, não consegue, não consigo. Mas ela tem que desenvolver disciplina. E a vida espiritual não vai ter muita significação se você não aproveitá-la para a disciplina. O que aconteceu? Um infarto, 3 pontes de safena, né? E, de repente, pressão alta, uma série de coisas, e teve que parar no médico. O médico que é um anjo. Ei, Maria Tereza, você pode preparar aí o endereço do Dr. Carlos, está entendendo? Que muita gente vai querer ir lá visitar o Dr. Carlos, viu? O médico homeopata, que é fantástico, foi lá e a pressão da Maria Tereza, que era 75/27, é mentira minha, viu? Então, ele foi lá e pôs a pressão da Maria Tereza como pressão de menininha, né? De adolescente. Então, a beleza a pressão dela. Mas ela tem que ter uma disciplina de tomar um remédio homeopático ao acordar, outro na hora do almoço, outro na hora do jantar, de andar com aquela bolsinha de remédio para cá. Está criando disciplina. Na marra está criando disciplina. Agora ela está começando a fazer uma ginástica, ela não pode esquecer. Antes, era confortável não fazer nada disso. Ela está criando disciplina. O outro tem que tomar insulina de tantas em tantas horas. Tem que estar sempre controlando, tem que ter controle. Se não controla de uma maneira, vai controlar de outra. Esse é o papel da doença em nossas vidas. O outro não para de fazer besteira. De repente pega uma doença e para. Assaltante de latinha de leite condensado. Tá? Aquele que ele não pode ficar na primeira dedada. Ele tem que até o fim da lata. Não, o que foi, Vera? Pois é. Aí, ela está querendo dizer que eu sou assaltante de latinha de leite condensado. Isso é intriga da Maria Tereza. Aí o que acontece? Na hora que aparece um diagnóstico de diabetes, aí a pessoa consegue parar. Aí ela tem disciplina. O tabagista, com o diagnóstico de enfisema, para de fumar. Às vezes não para. Se não para, ele vai criar uma outra doença que é remédio. Ele cria uma asma brônquica alérgica na outra encarnação, nasce cifósico, e aí ele vai sofrer e não vai poder nem se aproximar de cigarro. Aí ele se afasta. Tudo está, quando Paulo diz assim, tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Ele está dizendo exatamente isso. Tudo nos é dado no universo para o nosso crescimento, para o nosso bem. E, se é dado para o nosso bem, nós só podemos ter gratidão. Como é que você vai ter gratidão pela doença? Se você ler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, está lá. Bem sofrer e mal sofrer. Bem sofrer. Você sofre, mas você se rejubila, dizendo, obrigado, meu Deus, eu estou me limpando. Que beleza. Mal sofrer, você fica indignado com a sua doença, com o seu sofrimento. Mas o que está significando isso? Por que é isso? Ou seja, o nariz empinado, o eu quero, o macho besta. Se você sofre com humildade, não é uma questão de resignação. Tá bom, meu Deus, você quer, tudo ok. Se eu pudesse te pegar na esquina, você ia ver uma coisa, viu? Como se Deus não fosse capaz de ler os nossos pensamentos, plano espiritual superior. Não, você deve se resignar por saber. Daí a importância do conhecimento. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A importância do conhecimento. Então aí traz resignação. Depois desse bem sofrer e mal sofrer, tem lá o mal e o remédio, no mesmo capítulo. E fala também do mal, ou seja, das limitações da vida. Esse capítulo é Bem-aventurados os aflitos, é o capítulo 5, porque serão consolados. Qual é a consolação? Fica tranquilo que Deus te ama. É consolado pelo conhecimento
do mecanismo disso aí. Que beleza! Eu estou me limpando. Caminhar em busca da paz. Basta acreditar, pois o amor é que vai nos guiar. E veja à frente a luz, quanta luz. Afastando da terra a todo sofrer. Essa luz nos dará diretriz para um mundo bem mais feliz. Basta acreditar, pois o amor que vai nos guiar. E veja à frente é Jesus. Quanta luz, quanta luz. Essa luz é Jesus. Jesus. Muita paz, muito amor. E parabéns ao Dr. Adão Nonato. Hein? Tchau, gente. Pintar o céu em cores e estrelas, tirar o véu que há tempos deseja cair, andar ao léu com a certeza de quem sou, livrar o réu das grades de si mesmo. Ventos, mar e lágrima, imensidade. 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 Espíritos altíssimos, quando tem Maria detesicut, era tem princípio. Quando tem Maria detesicut, era tem princípio. Espíritos imortais, adventus, uris, altíssimos, veteria de dominus, Espíritos imortais, adventus, uris, altíssimos, veteria de dominus.
Benedictus es. Benedictus es. Benedictus, 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 Benedictus es. Certa feita, aconteceu com uma senhora que estava com câncer. E ela foi me procurar. Ela era diretora de um centro espírita, trabalhava de uma maneira muito dedicada e, de repente, foi diagnosticada como portadora de câncer. E ela ia morrer. Sabia que ia morrer, então foi fazer alguma coisa antes de morrer. Começamos a conversar e, de repente, ficou muito claro para mim que aquela senhora era uma das poucas pessoas, né, poucos encarnados que são capazes de fazer isto. E ela estava fazendo. Você, quando está no plano espiritual e se propõe a vir ao plano material, a reencarnar, você chega lá para o departamento de contabilidade cósmica e kármica. E você pergunta, como é que está a minha conta aí? Como é que está o meu penduricalho no Serasa espiritual? Aí eles dizem assim, olha, você está aqui, você tem um crédito de 30 e tem um débito de 90, tá? Você está insolvente. Agora, você pode descer e resolver isso. A sua insolvência é função da sua falta de aprendizado. Você pode descer e você criou limites para você, dadas as suas ações do passado. Então, você já tem muitos limites e pouca liberdade. Você tem 30 de liberdade e 90 de limites. Aí você diz assim, bem, eu não vou dar conta dos 90 de limites. Então, me dá 30 de liberdade e 30 de limites e pode estruturar uma encarnação para mim aí. E aí essa encarnação é estruturada e você vem aqui com 30 de limites e 30 de liberdade, de oportunidades. O 30 de oportunidade é o pai que você recebe, a mãe, o carinho, enfim, o ambiente que você recebe, a sua família, o sistema dentro do qual você reencarna. Aí você chega aqui e vai ter todas as suas oportunidades e você pode sair daqui. Pagou aqueles 30 de limites e com os 30 de liberdade você pode construir 100 de liberdade. Voltar para lá e você continua com 60 de limites que estão lá. Mas se você leva tanta liberdade que você criou, numa outra vida você pode ficar muito livre, porque você esgotou, não é? Quase que parte dos seus limites e levou muita liberdade para o lado de lá, que é as boas sementes que você plantou. Mas com alguns egos, com alguns espíritos, acontece uma coisa interessante. Eles chegam aqui e, de repente, eles entram em contato com a doutrina espírita ou com uma doutrina reencarnacionista e eles vão dormir pensando, né? Nossa, então a vida tem essa significação, é para a gente se libertar. E quando estão no plano espiritual, eles estão se fazendo uma pergunta, qual será a minha situação espiritual? E quando o homem pergunta, o céu responde. Aí os mentores pegam esse espírito e levam até onde está tudo catalogadozinho e dizem, olha, a sua situação é esta, assim, 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 e você pediu para nascer com tais e tais limitações, tendo em vista tal e tal conquista. Aí o espírito diz assim, me faz um favor. Manda os outros títulos para o pau. Manda tudo para cartório. Escuta, mas você acha que você vai dar conta? Se mandar para o cartório, vai cair um tsunami no seu caminho. Não tem importância. Manda que eu me sinto preparado. E aí, de repente, essa pessoa que está fazendo um trabalho maravilhoso, um trabalho missionário, ela começa a sofrer. Ela tem alguns problemas. Ela fica doente. E aí você pega e fica assim falando, coitado de fulano ou coitado de fulana. E muitos vão até na casa de dona fulana para levar consolo. E saem de lá consolados, porque dona fulana está mais consolada do que a gente, viu? Ela sabe perfeitamente. Esta senhora que me procurou, ela era uma dessas pessoas. E aí aconteceu uma coisa interessante, né? De onde derivava o débito dela?
Numa encarnação anterior, ela fora chefe de bordel. Chefe de bordel. E como chefe de bordel, ela tinha pintado e bordado na cidade, com uma porção de gente. E tinha uma porção de meninas que trabalhavam para ela. E ela tinha um karma com todas as meninas. E nesta encarnação havia uma coisa interessante. Ela dirigia um centro espírita em que a maioria das médiuns eram mulheres. Os médiuns eram mulheres. E as mulheres eram as meninas do passado. E o que tinha de homem apaixonado por aquelas médiuns, todo homem que enchia de homem aquele centro espírita. E todos que iam lá se apaixonavam pelas médiuns. O trabalho que foi feito com essa senhora resultou em que depois eu estava em contato com o grupo de médiuns. E nós dávamos muitas risadas, porque elas ficaram sabendo de tudo isso, do passado delas. E eu dizia, agora vocês têm que tomar cuidado, porque os fregueses do passado estão voltando. Só que eles vêm em busca de amor do mesmo jeito. Olha só que metáfora interessante. Eles vêm em busca de amor do mesmo jeito. Só que o amor que você precisa dar agora é outro. Você precisa oferecer outro amor. E ela fez um trabalho bonito de harmonizar todas aquelas médiuns, todas aquelas pessoas consigo mesma. E houve um incremento de energia muito bonito naquele centro espírita. E depois ela desencarnou, feliz da vida, porque ela havia pedido para que, nesse resto de vida que ela tinha, que viesse o resto do débito dela. Então ela saiu daqui limpinha. Muitas vezes a doença tem essa função, que é de nos limpar. Então, a doença aqui economiza uma passagem por aquilo que eu chamo de tanque de cândida do umbral. Que é, você passa para o lado de lá e vai sofrer. Por que você tem que passar pelo tanque de cândida do umbral? Quem melhor explica isso, é interessante que nós temos várias passagens nos livros espíritas que não tratam disto, nos romances espíritas, que tratam da vivência do outro lado. Só que não trata disso de uma maneira tão metódica como outras filosofias. A filosofia Rosa Cruz, por exemplo, que fala que você, quando morre, você entra no plano espiritual, numa região chamada de purgatório, onde você vai tomar consciência daquilo que você fez de errado aqui. De errado do ponto de vista cósmico, não de errado do ponto de vista do julgamento de quem quer que seja. É do ponto de vista cósmico. Você vai tomar consciência disso em função de quê? Em função das energias que você agrega ao seu perispírito no momento das suas ações. Se você faz uma coisa certa, você agrega energia boa. Se você faz uma coisa errada, você agrega energia negativa. Ora, quando você faz uma coisa errada, você agrega uma energia negativa, muitas vezes sem saber. Você acha que aquilo que você fez está certo. Mas quando você morre, na hora da morte, o seu espírito é como se visse a própria vida do fim para o começo, da hora da morte até a hora do nascimento. E eu traduzi isto da maneira que esses ensinamentos são passados, como se essa gravação fosse feita em duas pistas. Uma para as coisas positivas, outra para as coisas negativas. E você passa por plano espiritual e entra numa região em que você, em primeiro lugar, vai recordar a gravação das coisas negativas. Vai rodar a pista do negativo. E quando você roda e se lembra do que você fez aqui, vem a lembrança, pura e simplesmente, porque está lá registrado. Então vem a lembrança. A lembrança em você faz com que você entre em sintonia com o mundo externo no qual você está, de uma energia de igual natureza. E essa energia de igual natureza, por ser negativa, ela, ao se encontrar com a sua, choca-se e te traz sofrimento. Um sofrimento que é maior do que aquele que você sentiria se estivesse encarnado, porque o corpo físico age como se fosse um amortecedor vibratório. E quando você entra em contato com essa energia, vem esse sofrimento, além dele ser incrementado pela falta de amortecedor vibratório, é incrementado pela natureza do tempo no plano espiritual, que corre de uma maneira muito mais intensa do que aqui. Então, aquilo que você levou aqui para vivenciar em 4 horas, lá você vai vivenciar em 4 minutos. Então, o sofrimento é muito mais intenso. Então, se o mal te traz essa intensidade de sofrimento, você se condiciona a não repetir o mal. Aí o que
você fica sabendo é que os psicólogos experimentais, aquele que faz psicologia experimental, a psicologia experimental tem, por exemplo, uma espécie de dogma. Qualquer comportamento ou qualquer pensamento, comportamento físico, emocional, mental, seguido de um reforço negativo, ou seja, de dor, ele é inibido. E se ele é seguido de um estímulo positivo, de alegria, ele é reforçado. Então, quando você sofre isto, você diz, eu não vou fazer mais isto. Eu não quero fazer mais isto. Entra na sua consciência de que aquilo é inadequado. Isto significa a passagem evangélica que diz que o salário do pecado é a morte. Porque é como se o pecado trouxesse... O pecado é aquilo que você faz e na sua consciência profunda você sente culpa, mesmo que não saiba. Culpa, né? Pecado vem da palavra peccatus em latim. E peccatus é a mesma palavra para designar culpa. É com a palavra peccatus que você designa culpa. Culpa? Mas culpa por quê? Ninguém está me condenando de nada, você está. Não se esqueça, a lei de Deus está inscrita na consciência do homem. Então você cria, quando faz alguma coisa que contraria a lei do universo, você cria um resultado que é doloroso para você. E se é doloroso, você se condiciona a não repetir. Aí, depois que você toma consciência, como se fosse uma digestão da vida, um metabolismo da encarnação, na sua parte negativa. Depois que você digere tudo isso, não é castigo. Vocês perceberam que o umbral, o astral inferior, é uma bênção. E nós estamos aqui num planeta que tem umbral. Por quê? Porque nós precisamos do umbral. Por que precisamos do umbral? Um planeta de provas e expiação é um planeta que tem pessoas que trazem em si mais mal do que bem. Se traz mais mal do que bem, criamos o umbral e o umbral vai nos curar. O umbral é a doença de que o planeta precisa para se libertar das suas próprias doenças espirituais. Então, nós criamos o nosso umbral. Passamos para o lado de lá e no umbral nós tomamos consciência. É uma bênção. Sem ele nós não tomaríamos consciência. Faríamos as coisas e não aconteceria nada. Alguém chega para você e diz, olha, mas vem de fora. E você precisa aprender vindo de dentro, a partir de você. Então, do lado de lá você aprende isso e inibe o pecado, inibe a culpa, inibe o erro. E aí você passa por uma outra dimensão mais elevada, onde você vai se lembrar do que você fez de bom, vai rodar outra pista. E pela mesma razão, você não tem amortecedor vibratório e o tempo é diferente, quando você se lembra da coisa certa e correta que você fez, o universo se expande em você. Isto é a felicidade. E quando o universo se expande em você, você vai sentir o prazer muito mais intensamente. E como você sente intensamente, você intensamente se propõe, eu vou repetir isto. Toma esse propósito. É por isso que de vida a vida, de encarnação a encarnação, nós vamos melhorando. Ou seja, a destinação à arcangelitude, ela é insofismável. Nós não podemos nos furtar a isto. Nós estamos, quando eu digo assim, é a nossa destinação divina e ninguém escapa. E digo boa tarde, bom dia, Espírito Santo, porque todos nós somos Espíritos Santos. Às vezes as pessoas acham que isso é balela, mas não é. Isso está fundamentado na nossa própria constituição espiritual. Aí, caminhamos. Passamos para uma outra dimensão. Vocês falam, mas isso não tem no Espiritismo? Por exemplo, prestem atenção em duas coisas. O André Luiz fica 8 anos no umbral, sofrendo intensamente. Até que chega um momento em que ele diz assim, quando não havia mais em mim o que sofrer, antes ele rezava, mas rezava sem humildade, sem submissão. Ele gritava, o que está acontecendo? Se existe Deus, por que isso? De repente ele diz, não havia mais em mim o que sofrer. Ergui a minha mente ao Criador da vida e orei. Mas aí ele diz assim, antes dessa passagem ele diz, com o rosto colado ao chão, como que a sugar migalhas de água e de alimento, o rosto colado na lama, ajoelhado, qual criança abandonada, Jesus diz, quem não se fizer como criança não entra no reino dos céus.
Aí ele pega e se eleva. Veja, chega o momento, ele diz, quando não havia mais em mim o que sofrer, quando não havia mais em mim o que conscientizar, eu já me lembrara de tudo que eu havia feito de errado, já tinham gritado nos meus ouvidos, eu já sabia, não precisava mais, já havia conscientizado o erro. Aí ele vê Clarencio, e quando ele vê Clarencio, ele diz assim, por que não me atendeu antes? Clarencio diz, eu estava sempre do seu lado, mas você não me via. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém me ouvir a voz, me abrir e me convidar a entrar. Na hora que ele foi capaz, como é que você pode ouvir a voz do Cristo a seu lado, por ele ou por seus mensageiros? Quando você tem humildade e quando a sua vida é de molde a que você tem o seu ouvido sintonizado com a espiritualidade. Ele diz, quando não havia mais em mim o que sofrer, clamei ao autor da vida. Aí aparece o Clarencio e ele vai para uma região em que aí ele começa a ter outro tipo de memória. E o que há nesse lugar para onde ele vai, que é nosso lar? Nesse lugar existe o amor. Ninguém põe o dedo no nariz de ninguém. Ninguém indigita, ninguém acusa, ninguém verbera, ninguém cobra. Por quê? Porque o que existe é o amor no coração desses espíritos. Aí vem o momento em que você passa, você aí vai conscientizar, metabolizar o bom que você viveu. E vai para uma outra dimensão em que você toma a decisão de voltar ao plano material para testar se os propósitos que você fez lá são válidos, ou se você vai cometer os mesmos erros, incrementar novas reações, até que você seja capaz de agir livremente. Isso está no livro Nosso Lar, só que é preciso que se tenha olhos de ver. No livro Memórias de um Suicida, nós temos as 3 dimensões. O Vale dos Réprobos, que é o Vale dos Suicidas. O Hospital Maria de Nazaré, e nós temos a Universidade Maria de Nazaré, que eles chamam de Segundo Céu, que é onde você estuda e se prepara para uma nova encarnação. Lá você vê as 3 dimensões. Os 3 níveis, e cada um deles com uma dimensão espiritual e uma frequência diferente. Na Universidade Maria de Nazaré, é num plano muito elevado, que eu diria que é o plano da unidade já. Então lá nós recebemos, no Hospital na Universidade Maria de Nazaré, vêm caravanas de outros países, e elas falam uma linguagem universal. São esperantistas. Vocês vão verificar o que vai acontecer neste século XXI em relação ao Esperanto. Entre na internet e vejam, põe lá, Esperanto, e vocês vão ver quantos verbetes aparecem. Ponham a palavra espiritismo, é quase nada perto do que aparece com a palavra Esperanto. Por quê? É universal, uma linguagem universal. Porque nós estamos caminhando agora para o momento da unidade. Por que no meu espaço funciona o projeto Universos? Que é da unidade entre os religiosos, não entre as religiões. Unidade de coração. É a expressão do amor. Ora, nós estamos destinados a fazermos exatamente isso, a aprendermos a expressar o amor. Enquanto não fazemos isto, nós adoecemos. E a doença é a bênção de que nós ainda necessitamos para nos redirecionar no sentido de sermos capazes de fazermos uma disciplina. O cidadão, eu disse numa outra palestra, que é bilioso, atrabiliário, grandão, ditador, truculento, em casa, na família, no trabalho, e de repente sofre um infarto ou um derrame. E ele, que podia fazer tudo, de repente não pode nem se movimentar. E precisa de ajuda de um fisioterapeuta para fazer alguns movimentos, de pessoas da família que ele esnobava e às vezes até humilhava, para ajudá-lo a se movimentar. E ele tem que, à força, fazer uma disciplina de aprender a conviver com os outros. Às vezes, a doença não é uma doença. É uma limitação com que você nasce. A falta de um braço, a falta de uma perna, um órgão qualquer defeituoso, e que te obriga a ter um tipo de vida que seria... E você fica totalmente revoltado com isso, não aceita.
a sua situação. Porque você queria viver de outra maneira. Mas se vivesse de outra maneira, não desenvolveria submissão nem humildade. Então, a doença te obriga a isto. Então, essa pessoa que de repente fica numa cadeira de rodas, sofre terrivelmente a nível emocional. Mas ela está aprendendo a dizer, por favor, muito obrigado, que bom que você está comigo. Começa a ter uma vida completamente diferente no pertinente ao relacionamento com os outros seres humanos. Eu estava caminhando na rua, nesta rua aí na frente, conversando com a Maria Tereza sobre questões como esta. De repente vem um cidadão, ele passa de vez em quando por aí. Vem um cidadão andando na nossa direção e eu olho para ele e começo a chorar. Eu sou uma manteiga derretida, né? Começo a chorar e a Maria Tereza diz assim, o que foi? Né? Porque ele andava, faltava a ele o braço esquerdo. Ele só tinha um pedaço, a gente via que aquilo era de nascença. E a perna direita era mais curta, então ele andava assim. Com muita dificuldade. E quando eu olhei para ele, eu estava falando sobre esse assunto, a gente fica ligado, quando eu olhei para ele, saltou o Evangelho. Se o teu olho é motivo de escândalo, arranca-o dos olhos, porque é melhor você entrar na vida cego do que ser lançado no fogo do inferno. O teu olho, o teu braço, a tua perna, qualquer órgão seu que é motivo de escândalo, você tira, para não fazer mais besteira, para criar uma disciplina. E a disciplina dele, que ele precisava, se ele tivesse um corpo perfeito, ele estaria perdido. Aquela limitação que ele tinha era a bênção dele. Então, quando eu olhei para ele, eu comecei a chorar, porque eu sentia a tristeza que existia no fundo do coração dele, na alma dele, me sintonizei imediatamente com aquele sofrimento, e eu o vi numa encarnação anterior, com os braços perfeitos, e ele era canhoto. E o braço mais operante, que era o esquerdo, era o braço com o qual ele ia caminhando muito depressa e enfiava a mão com uma rapidez extraordinária no bolso dos outros e saía com a carteira. Atleta que era, alto, pernas esguias, ninguém o capturava. E ele passou uma vida fazendo isto. De repente, ele passa para o lado de lá e descobre, nossa, quanto sofrimento eu criei para mim fazendo isso, naquela digestão do erro. Aí ele se propõe uma vida de libertação do erro. O salário do pecado é a morte. Ele quer se libertar da culpa de fazer coisa errada e quer se inibir para não fazer mais. Então, a única forma é nascer com aquele braço que era operante, sem possibilidade de fazer o que ele fazia. E com uma perna que impede que ele saia correndo. Ele tem que se movimentar com dificuldade. Ele que não andava devagar, só corria, não usou mal, não usou bem as suas pernas. Então, ele é como se perdesse as pernas. Na parábola dos talentos, está bem essa história sobre doenças. Está sobre tudo, mas principalmente dentro do tema que nós estamos explorando, sobre doenças. Você se lembra que na parábola dos talentos, um recebeu 10, outro 5 e outro 1. E diz lá, segundo a capacidade de cada um. E depois, na volta, na prestação de contas, aquele que recebeu 10, ele diz assim, eis aqui os 10 que me destes, e outros 10 que lucrei com a aplicação que fiz. Aí, ele recebe um elogio, servo bom e fiel. Recebe uma promoção. Desde que foste fiel nas pequenas coisas, eu te daria a intendência das grandes. Recebe um convite para uma festa. Entra no gozo do teu Senhor. É a felicidade. E o gozo do Senhor, vocês vão verificar que não é você ficar parado num lugar do universo sem fazer nada. Eu te darei a intendência das grandes. Você foi fiel nas pequenas coisas? Fique tranquilo. Eu vou te dar trabalho mais importante ainda. Maior do que este. Depois vem aquele que recebeu 5. E ele diz, eis os 5 que me deste e outros 5 que lucrei. E as palavras são as mesmas. Servo bom e fiel. Elogio. Foste fiel nas pequenas coisas, eu te daria a intendência das grandes. Promoção. Entra no gozo do teu Senhor. A mesma coisa. Depois vem aquele que recebeu 1.
Eu fiquei com medo, fui e enterrei o teu talento, porque eu sei que você é severo, etc. e tal. E vocês conhecem o resto da história, que diz assim, se você sabia que eu era desse jeito, você devia ter entregue o meu talento aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse pelo menos o lucro do meu capital. Tirai dele o talento, ou seja, tira, é um negócio que é tirar o talento. É diferente o fraseado, vocês percebem? Não é, ele não entrega. Eis aqui o talento, mas ele diz assim, tirai dele o talento. Preste bem atenção nessa palavra, porque a parábola ela é cheia de palavras que nós precisamos entender de maneira adequada. Diz assim, tirai dele o talento é tirado, e dê aquele que tem 10. Então vocês podem descobrir, o que tem 10 é banqueiro. Porque você devia ter posto o meu talento a serviço dos banqueiros. Banqueiro é aquele que sabe multiplicar. E se ele sabe multiplicar, ele pode ter alguém a serviço dele. Porque ele está multiplicando o talento que ele recebeu de Deus e o talento que os outros receberam de Deus. É por isso que Paulo diz assim, toda autoridade é derivada da autoridade de Deus e compete a você ser submisso a ela. Você, quando faz sempre para alguém, para outra vontade. E aí, tira dele o talento e diz assim, a ele, atai-o de pés e mãos, ou seja, cria algumas limitações para ele, que é para ele ter consciência que na falta, ele vai, puxa vida, eu podia ter agido de maneira diferente. Atai-o de pés e mãos e lançai-o às trevas exteriores, sem oportunidades, onde haverá choro e ranger de dentes, onde haverá sofrimento, e de lá ele não sairá enquanto não pagar até o último ceitil, ou seja, enquanto não conscientizar do que é que se deve fazer com os talentos divinos. Agora vamos voltar outra vez na parábola. Aquele que recebeu 10, diz assim, eis aqui os 10 que me deste e outros 10 que lucrei. Ele entregou os 10 dele e os 10 que lucrou. Ele ficou com alguma coisa? Não ficou com nada. Entretanto, a parábola diz, tire dele o talento e dê àquele que tem 10. Se ele devolveu tudo, como é que ele tem 10? Percebam bem isto. Vá a fundo, pensem sobre isso. Ele devolveu o que recebeu e entregou. Olha, eis aqui os 10 que me deste e outros 10 que lucrei. Ele entrega também o lucro dele. Mas depois o Senhor diz que ele tem 10. Quando você aplica o talento divino e entrega a Deus, você fica com o talento, é uma coisa sua. Mas é preciso que haja submissão. Se você entrega a Deus, é seu, em primeiro lugar. E depois, olha só, eis aqui os 10 que me deste e outros 10 que lucrei. Você entrega. O outro vai querer entregar. Mas diz assim, tirai dele o talento. É para tirar, mesmo que ele entrega, tira o talento. Porque ele não ficou nem com um que ele tinha, porque não multiplicou. Tá? E dê aquele que tem 10. Agora, a coisa mais importante é o seguinte, é como é que você encara as suas tarefas. Diz lá o seguinte, você está dizendo, nossa, a minha vida é uma tortura, que coisa difícil, é tão complicado. Mas a palavra diz assim, servo bom e fiel, desde que foste fiel nas pequenas coisas, perceberam a palavrinha? Pequenas coisas. Tudo isso que você acha que é muita coisa para você, para o plano espiritual, são pequenas coisas. Desde que você foste fiel nas pequenas coisas, eu te daria a intendência das grandes. Você se tornou capaz, se mostrou capaz de lidar com esse desafio, eu vou colocar você perante um desafio maior. Pai, não está bom este? Não, filho. Se você fica levantando sempre a mesma barra, ela está tão leve agora para você, porque você está forte. Se eu não te der uma barra maior, você não vai continuar se desenvolvendo. Eu tenho que fazer você se desenvolver mais. Mas eu já estou correndo 15 quilômetros na esteira. Você não vai se desenvolver. Eu vou aumentar a velocidade para 25. Pode ser que você caia da esteira, mas vai se desenvolver. Aquele, e o mais interessante, aquele que recebeu 5, diz lá, desde que foste fiel nas pequenas coisas, eu te daria a intendência das grandes. As provas pelas quais nós passamos, doenças ou limitações, são sempre pequenas coisas do ponto de vista espiritual.
Nós é que magnificamos as nossas provas. Se você não ficar aí na primeira palestra que eu fiz, o poder da palavra, se você acredita, né, você vai viver segundo a sua crença. Aquilo que o homem tem no coração, disso ele tira. O coração é o seu inconsciente, o seu interior, disso ele tira para a vida. Então, se você acredita que é grande, é grande. Se você acredita que é pequeno, você tem razão, é pequeno. Mas é você que define em que você quer acreditar. Ora, então a primeira coisa, eu sempre digo, quando alguém aparece com uma prova muito difícil, eu falo assim, de duas uma. Ou você é muito competente ou é muito metido a besta. Né? Como assim? Bem, ou você é metido a besta e não dá conta disso que você escolheu, porque uma coisa é certa, para ficar com as tarefas que você tem, ter o discernimento que você tem, ter feito os cursos que você fez, ter a responsabilidade na vida que você tem, significa que você não é um espírito recém-saído dos coeiros, das fraldas, tá? Da meninice. Você já tem desenvolvimento. Então, você participou da eleição de todo o projeto da sua encarnação. De duas uma. Ou você é metido a besta, tá? Ou é inconsequente. Inconsequente você não é. Burro você não é. Você já sabia. Então, se você escolheu, é porque você sabia que isso te era conveniente. E se você sabia que você era conveniente para você passar por isto, porque você estava escolhendo na plena lucidez da sua consciência, porque não havia nem restrição da matéria, do corpo físico, nem obsessores à sua volta, quando você fez a eleição desse programa encarnatório. E ainda contava com assessoria de primeiríssima qualidade, que seriam os seus mentores espirituais. Se você fez isso com toda essa assessoria, com toda essa consciência, do que é que você está se queixando agora? Dá para você perceber que quando você fez a escolha, você achou exatamente como está na parábola dos talentos. Pequena coisa. Eu vou dar conta dessa pequena coisa. Só que quando chega aqui, nossa, parece grande coisa. Mas quando você chega do lado de lá, meu Deus. Vocês perceberam que o astral intermediário, que é assim a região de Nosso Lar e outras colônias espirituais, é a colônia dos frustrados, né? Nós chegamos de lá, um bando de frustrados. Ai, puxa vida, eu programei 100 e, olha, eu realizei só 65. Estou deprimido, triste por causa disso, desperdicei a minha encarnação. Aí o outro que é do seu lado fala assim, beleza, você conseguiu 65, você é um herói. Eu não consegui nem isto. Então, do lado de lá, nós precisamos tomar cuidado para não fazer parte desse time, viu? E para não fazer parte desse time, precisamos dizer, Senhor, obrigado. Né? Me ajuda a viver como Paulo. Quer dizer, tudo o que fizeres, fazei-o como se fosse para o Senhor, a submissão. De tudo dei graças, a gratidão. Tá? E outra coisa, tudo posso naquele que me fortalece. Tenha humildade. Não é para você achar que você é o tal. Certa feita eu estava fazendo um seminário e uma mocinha disse o seguinte, depois de sair de uma quase sessão de desobsessão. Eu vou fazer isso com a minha mãe, vou fazer aquilo outro, vou fazer isso, fazer aquilo. E eu disse, nem tente. E falei bravo, gritando, nem tente. Mas por que nem posso tentar? Porque você não vai conseguir. Nossa, mas o senhor sempre diz que a gente tem que falar positivamente, porque o senhor está dizendo que eu não vou conseguir. Porque se você não fizer com Jesus, você não consegue nada. Jesus diz assim, eu sou a videira, vós sois os ramos. Se não estiverdes em mim, como eu no Pai estou, nada podeis fazer. Agora, se estiverdes em mim, como eu estou em vós, aquilo que pedirdes crendo, isto lhe será dado. Então, nós temos que ter essa consciência. Tudo posso naquele que me fortalece. Se não, nem tente. Tá? Nem tente. É por Deus que nós fazemos as coisas. Por Deus em nós.